interessante, irmão. É interessante que na história bíblica, Deus sempre se apresentou de alguma maneira. Quando Deus se revela a nós, a nossa experiência. Eu não sei qual foi o dia que os olhos se abriu, que os seus olhos se abriram em relação a Deus. Mas muito foi contado a Moisés sobre a história de Israel, de como José foi governador, Abraão, pai da fé, e eles se inspiravam nisso, chamavam Deus de eterno. E um dia Moisés, do nada, ele tem a experiência de uma sarça que pegava fogo, e o fogo não destruía o mato. E aquilo foi curioso, e ele teve a experiência ele podia falar assim, o Deus da sarça que pega fogo e o fogo não consome, né? Mas ele perguntou assim, vem cá, eu vou te apresentar para um povo escravo, eu sou o único líder, eu vou dizer qual é o seu nome, ele disse que eu sou. Amém. Eu sou cotidiano. Aleluia. E vai ele lá no norte, chega um pouco, o eu sou o eterno me enviou. Aleluia. Outro episódio foi Abraão. Abraão foi um homem que Deus chamou, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E eu acho muito lindo. A gente lê a palavra, mas a gente não tipo assim, vem um texto atrás do outro. Mas entre o que Deus fala e a obediência dele, teve muita crise. Estou seguro aqui, perto do meu pai, perto da minha família, meus primos, meus parentes, meus irmãos. Eu vou ter que me afastar deles. Só que a Bíblia só diz que ele levantou e foi. Mas ela não fala, olhando para nós, quando Deus fala algo para nós, a gente tem uma reação. Crises. Quando Deus falou assim, vai para Israel, irmãos, Deus me perdoa. Eu fiquei, eu não conheço, sem inglês, sem nada, nunca andei de avião na minha vida. Como é que eu vou pegar um avião, irmão? Para uma terra que eu nem conheço. A única certeza que eu tinha é que quem me chamou era Jesus, e Jesus nasceu lá. E ele seria meu guia. E isso aconteceu. Eu não precisei de guia em Israel. Eu andei para Israel em quase todos os lugares turísticos e não turísticos. Fui em lugares que às vezes turistas não vão. Porque o meu Jesus me mostrou. Aleluia. Mas para Abraão, ele era Deus. E tem um texto que diz que Abraão era amigo de Deus. Aleluia. O que é um amigo? É alguém que eu posso contar. Quando eu estou em crise, é ele que eu penso. Aleluia, Jesus. E naquele momento mais difícil da vida dele, ele teve ali aquelas crises de ficar velho, a esposa já não era uma mulher mesmo que gerava, já não gerava nem nova e velha, então que não ia gerar. E Deus fez um milagre. Aleluia, glória a Deus. Para quê, irmãos? Porque Deus falou para ele que a descendência dele seria uma multidão. E Deus deu a ele uma mulher estéril. E fez um milagre no final da vida dele, porque o Deus que fez isso, eu não preciso duvidar dele. Amém, Jesus. Só que quando Deus pede a criança, é que a definição do nome de Deus vem para ele. Porque a definição de Deus vem nas nossas experiências. Quando Deus pede a criança, ele não tinha nada, aquela crise, ele levanta, pai, está aí tudo preparado, mas cadê o cordeiro? Nós esquecemos o cordeiro. E ele não sabia que ele seria o cordeiro. Isaac não sabia que ele seria o cordeiro. Naquela experiência ali, Deus fala para ele que Deus demonstra o poder dele, naquele ia matar o seu filho. Deus fala, não faça isso, agora eu sei que você me ama acima de todas as coisas. Glória a Deus. Não é que Deus tem dúvida, irmãos. É porque às vezes a gente se esquece. E Deus permite coisas acontecer para a gente se olha quem Ele é na nossa vida. Aleluia, Jesus. No ponto mais sério da nossa estrada, quem é Ele na nossa vida? Amém, Jesus. E Ele deu um nome a Deus. Não era o Deus da sarça que queimava. Era o Deus da sarça que fazia. Ele 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 era o De
e nem o eu sou, mas o Deus que providencia. Amém. Amém. Jeová Jireh. Glória a Deus. E assim eram as experiências do povo. Mas João traz, irmão, no Novo Testamento, uma visão diferente de Deus. No capítulo 1 de João, no seu versículo 11 e 12, ele traz uma visão de Deus que muda tudo. João traz uma visão de Deus diferente da que os outros trouxeram. Olha só, João capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, veio para os judeus, veio para o que era seu. Interessante, irmãos. Olha como o texto diz, vamos interpretar. Veio para o que era? Veio para o que era? Veio para o que era? Ele veio para o que era dele. A gente passa por esse texto e não olha isso. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele veio para o que era dele, mas os que eram dele não quiseram. Deus não perceber isso? Ele veio para o que era dele. O povo de Israel é de Deus. Amém. Amém. O povo de Israel pertence a Jesus. Aleluia. Mas o povo de Israel que pertence a Jesus não quis. Mas a todos quantos, quem quer Jesus, irmão? Aleluia. Mas todos quantos o receberam. Glória a Deus. Receberam como? Recebeu como Senhor da sua vida, Aleluia. recebeu as suas leis, recebeu os seus mandamentos, Amém. recebeu a sua vida, a vida de Jesus nele, recebeu a salvação, o perdão dos pecados, o sangue de Jesus que nos purifica. A todos quantos Glória a Deus. o receberam e o vão receber. Obrigada. Os receberam, os que recebem e os que ainda vão receber. Deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Obrigada. Então cai algo aqui dizendo que todas as pessoas são filhos de Deus. Não. O texto diz que filho de Deus é um direito concedido a quem crê em Jesus e o segue. Amém. Se você segue Jesus como Deus da sua vida, como Salvador, como Libertador, esse Jesus, Ele é seu Pai. Graças a Deus. E eu vim nessa manhã, no mês da família, dizer para você que nós temos um Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Amém, irmãos? Isso faz diferença? Aleluia. O que me consola, irmãos? Agora eu quero dizer uma coisa, nós temos aqui psicóloga, psicanalista, e ela fez um trabalho dela, foi uma descoberta incrível, né? A ausência paterna causa um dano emocional no filho. É interessante, irmãos, que essa questão quem é eu? Para Moisés era o eu sou. Para Abraão era o Jeová Jireh. Para aqueles que lutavam é Jeová Siddiqueno. Para aqueles que viviam na montanha era Adonai. Mas para nós, Deus é Pai. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Dá para entender isso? Aleluia. Agora, irmãos, Obrigada, Senhor. essa questão de pai Obrigada, Jesus. vai depender muito do meu relacionamento com o pai. Verdade, meu Deus. Se você foi um filho que o pai não foi legal, você vai ter muita dificuldade de entender Deus como pai. Por causa da associação. Eu tenho meu pai e Deus é meu pai. Então, como eu me relacionava com meu pai na terra, eu vou ter dificuldade de me relacionar. Eu vou ter dificuldade de relacionamento com meu Deus celestial. Vocês estão entendendo isso? Tem pai que só Jesus. Eu não sei como foi seu pai. O nosso pai foi marcante na nossa vida, né? Como foi seu pai na sua vida? Para mim, uma pessoa maravilhosa. Pessoa maravilhosa. Como foi, Sandro, seu pai na tua vida?
Como é, pastor David, seu pai na tua vida? Foi benção. Em muitos momentos me ajudou demais a ser o que eu me tornei. Sueli, como foi nosso pai na sua vida? Foi bênção, né? O pai era muito engraçado, né? Quem conheceu ele, Era um menino da bala dentro da igreja, né? Você estava assim, ele jogava bala, te acertava. ele era muito assim, bravo no início, né? Mas depois o pai se tornou criança. Ele, né? Eu gostava dele. Como foi, Eliette, seu pai na sua vida? Foi uma bênção, né? Mas muitas vezes um pouco distante. Distante. Entenda? Vertinho. Deixa eu ver com o papai. Foi bênção? Ele falou que o pai dele foi Foi benção. bênção. Mas deixa eu só falar para os irmãos. Entenda o teu relacionamento com Deus de acordo com o relacionamento que você tinha com seu pai. Se era distante, você vai entender Deus como um pai distante. Tem muita gente que tem dificuldade de se relacionar com Deus. Ele não gosta de chamar Deus de pai, porque a presença paterna dele foi muito cruel. Os meninos que a gente encontra nas recuperação, que saem, que estão ali, né, na medida socioeducativa, no CRIAD ou no DEGAS, já é mais prisão mesmo, mas no CRIAD é socioeducativo. A maioria deles, quando pergunta assim, como foi seu relacionamento com seu pai? Aquele cara lá quer matar ele. Agora ele se converte. E você fala assim, Deus é o seu pai. Que visão que ele tem? Ele tem um sentimento sobre o pai. E esse sentimento, ele tem que ser substituído. Em nome de Jesus. Esse sentimento, ele tem que ser transformado em nós. Em nome de Jesus. Por quê, irmão? Senão eu não consegui entender Deus como pai. Amém? Qual a minha visão de Deus? Qual a minha visão de Deus como pai? O meu relacionamento com meu pai. Meu pai sempre me ajudou em tudo que eu precisei. Foi um pai presente. Meu pai nunca disse para mim assim, eu te amo, como hoje eu faço com meus filhos. Ele achava que isso era coisa de, né? Não, homem não diz que ama para o outro, né? Homem não beija. Rapaz, quando a minha mãe falava assim, filho, beija seu pai. Eu beijava minha mãe, mas meu pai, misericórdia. Ah, homem, não. E hoje, quando meu filho me beija, eu beijo meu filho. Entende? Então, assim, nós pais temos que nos preocupar muito com que imagem estamos trazendo para os nossos filhos. Porque quando eles chamam Deus de Pai, eles primeiro passam no Pai da terra para depois ir para o Pai celestial. E aqui João diz assim, olha, eita microfone abençoado, João disse isso não, tá? Eu tô dizendo. Aqui João disse assim, João fala assim, todos os que creram nele, deu-lhes o direito de serem chamados filhos. Glória a Deus. Aleluia. E se somos filhos, Deus é o nosso? Maravilha. Você pode dizer nessa manhã, eu recebo a paternidade de Deus. Receba a paternidade. Aleluia. A pastora sempre diz, né? Deus é um pai que ele corrige, irmão. Mas ele é um pai que investe. Ele é um pai. E se você for olhar e fazer o relacionamento disso daqui, a relação bíblica, você pode até olhar em João 4, eu não vou me aprofundar nisso, mas João 4, aí mesmo em João 4, ele diz também, quer ver? Não, João 4 não, João 3. João 3, 14 a 17. João 3, 14 a 17, olha só. O que esse pai fez por nós? Aleluia. Olha só, 14 a 17, João 3, 14 a 17, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, lógico, na cruz. Versículo 15: para que todo aquele que nele acreditar, ter fé, não pereça, mas tenha
a vida eterna. Aí vem o 16. O Deus nosso Pai enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Pulou 16. Olha, né? Portanto, não crê no nome do unigênito Filho. Pulou 16. Pulei 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira Aleluia. que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Como pai, nenhum pai quer ver seu filho perdido, não é isso? E se ele é meu pai, ele quer o melhor para mim. E o melhor que o ser humano pode ter é ter Jesus na sua vida, é ser salvo. O que o homem precisava? Não precisava de casa nova, o homem não precisava de um carro novo, o homem não precisava de ser rico, o homem precisa de Jesus. Aleluia. Então vou dar o que é melhor. A gente como pai, a gente vive, né? Eu não sei assim se os irmãos já têm essa experiência. Às vezes você deixar de comer para dar ao seu filho. Se satisfaz vendo ele comer, mesmo que você fique com fome às vezes. De ter que repartir. Eu não sei você, mas quando nossos meninos nasceram, a nossa atenção era toda para eles. Você estava andando na rua, via um sapatinho, já via ele no sapatinho. Você não olhava para você mais, você estava às vezes com o sapato ruim, a roupa, mas para o filho, quem tem menininha, era a roupinha, né? Menininha tem muitas coisinhas para menininha. Tudo nosso era olhar, porque nós queremos o melhor. Agora imagina Deus sendo o nosso papel na vida dos nossos filhos. Eu quero dar o melhor, quero ser o melhor, quero fazer o melhor. Então nós temos um Pai que está atento e preocupado a cuidar de nós. Obrigada, Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu não sei o que você vai falar, mas, Senhor, eu aceito a tua paternidade na minha vida. Eu aceito o Senhor como o Pai. Na ausência do meu pai terreno, agora eu tenho o Senhor como meu Pai. Eu não sou órfão. Obrigado por Jesus Cristo, o presente que o Senhor nos deu. E agora nós somos herdeiros e co-herdeiros junto com Cristo. Que bom, Senhor, que o Senhor não nos chama de primo, de amigo, ou Deus que providencia, mas o Senhor nos chama de filho. Obrigado por esse direito que veio pela fé na solução que o Senhor deu, que é Jesus. Em nenhum outro, Atos 4:12 diz, em nenhum outro há salvação, só Jesus. Então nós te louvamos nessa manhã, Jesus, porque o Senhor é o nosso Pai, e como um Pai dá presente, um Pai que participa, um Pai que dá presente, um Pai que tem a vara para bater, um Pai que disciplina, um Pai que põe de castigo, mas é um Pai que pensa no nosso futuro. E o nosso futuro, Senhor, é a nossa eternidade contigo. Te louvamos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Assim, a gente tem que ter a paternidade de Deus mesmo, né? Ele é o nosso Pai. Então, tipo assim, acho que muito influencia em relação a quando se torna pai. Tipo assim, por exemplo, o meu pai, teve o pai dele. Aí, tipo assim, o ensinamento que ele teve, que ele passou com o pai dele, muitos pais, não estou falando do meu, mas muitos pais recebem aquilo do pai, quando tem um filho, ele faz a mesma coisa que o filho. Isso. Com o filho. E acaba, tipo assim, ele desconta aquilo que ele passou no filho que ele teve agora. Então, tipo assim, muitas crianças têm essa rebeldia e não gostam de pai pela criação. Pelo jeito de tratar o filho, porque foi tratado daquele jeito. Às vezes ele não gostou da forma como o pai dele tratou ele, mas ele acaba fazendo isso com o filho. Com o filho. Exato. Então a gente como pai, não só assim, irmãos, nesse mês da família, da família, vamos repensar nossa atitude como mãe, como pai. Por quê, irmãos? Reflete na vida dos filhos. O que você passar para eles, eles vão passar para os filhos deles. Eles falam que a gente é o espelho. Sim. Às vezes, você tem pai me ouvindo aí, você não sabe a importância que você tem emocionalmente na vida do seu filho.
A palavra que a gente fala na vida do filho. Espiritualmente também. Sim. Ser sacerdote. A palavra que a gente fala na vida do filho, irmãos, ele pode levantar ou destruir a vida do filho. Por isso, pensa muito antes. Porque quando tudo desaba, o filho vai correr na direção da casa do pai. Que Deus, assim, nos ajude nessa questão. Porque eu não tive problema com meu pai, mas há uma multidão, às vezes, que me assiste e que está aqui e que teve problema com seu pai, teve problema com a sua mãe. Então, que Deus nos ajude. Hoje nós estamos vendo aí, irmãos, os pais criando seus filhos, dão tudo de bom, do melhor, mas não dão carinho, não dão apoio. Filho, como é que você está? É tão bom quando o pai conversa com o filho. Pastor Davidson, é sua oportunidade de... Vamos dar uma